A imortalidade relativa, o filho que nós deixamos quando a gente parte, né? Ou então também a árvore que a gente plantou. Mas na essência, todos nós somos imortais, porque somos seres oriundos da chamada energia primeva, chamamos de Deus, né? Eu fico sempre desencantado quando conversando com algumas pessoas, ainda dizem que Deus não existe. A pessoa não é acreditar em Deus, porque mesmo que eu não acreditasse em Deus, minha crença não é tão importante, ele continuaria existindo. Está aqui o mestre Dr. José Val, que é um palestrante espírita, cientista da espiritualidade, e que sabe bem essa matéria, que até pode nos falar mais tarde sobre isso. Mas a nossa mente, que é relativa, mesmo quando estudamos, quando lemos, quando aprendemos, porque nós temos o dever de buscar a sapiência, daí veio a coisa do Homo sapiens, né? Tomar ciência do que somos. Não confundir com a mulher sapiens, que a Dilma Rousseff chegou a falar aí no passado, né? O negócio do Homo sapiens, ela falou mulher sapiens. Kant também falou homenagem à mandioca. Uma das histórias que as pessoas falam por aí, que devia estudar mais para falar das coisas. Então, Deus não só existe de forma religiosa. Deus é ciência pura. A ciência hoje já diz, é impossível que tudo isso que está criado, só as pessoas têm preguiça de pensar que há um planeta, que existem, né, galáxias e tantos planetas outros, como também é um tolice hoje em dia dizer que não existe habitante numa outra galáxia. Só a Terra seria o centro do universo. Não tem nada a ver com isso. Hoje já estão aí as naves, né, viajando, atravessando depois do Sol e dizendo que existem outros mundos, outras galáxias, e que o universo continua crescendo. O universo ou os universos. Então nós estamos aqui de passagem, estamos a caminho. E esse caminho nos foi dado por este ser que chamamos Deus, que o inglês chama de God, né? O espanhol chama de Deus, o italiano chama de Dio, o francês chama de Die. Não importa o nome que ele tenha. É como a cachaça. Uma será grande, a outra é pitu. Não importa o nome da cachaça, importa que a cachaça existe. Então, nós somos parte dessa cachaça cósmica, que é o nosso Pai Todo-Poderoso, que está em tudo que existe
e que também bate no lado esquerdo do nosso coração. Eu queria pedir, coloquemos a mão no peito, por favor, no lado esquerdo do peito. Aí tem uma energia que bate. Essa é a diferença nossa, não é? E o cadáver. O cadáver não tem mais a força vital, né? Essa luz que partiu também foi dito na Bíblia Sagrada: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Mais adiante diz: sois deuses e não sabeis. Então a gente passa a vida toda nessa ignorância, não sabe nem que é filho de Deus. Não é? É nesse sentido que é irmão. Nós somos todos filhos desse Pai Celestial. O cadáver está ali, vocês, os médicos que aqui estão presentes, ali saiu a força vital, o Espírito se mandou, o corpo ficou. Né? Pode ser cremado, pode ser enterrado, a essência foi embora. A essência partiu. Os homens da cultura hindu, dentre eles menciono Paramahansa Yogananda, menciono Mahavatar Babaji, que passou pela Índia há 5.000 anos atrás. Jesus tem 2.000 anos, veio depois, antes dele veio o Mahabharata, né? Vieram os Vedas, né? Essa cultura hindu que o mundo começa a entender hoje melhor, e nós sempre fomos imortais, porque somos filhos dessa energia cósmica. A gente não consegue entender, porque nós somos relativos e Deus absoluto, como é que Deus existe e nunca foi criado, né? Ele é incriado, por isso que não tem fim. É porque nossa mente não alcança isso, né? Somos relativos. Por mais que estudemos, por mais que saibamos, a gente descobre que há muito mais para aprender. Você que também é um filósofo, já escreveu sobre filosofia, sabe que chega um ponto que a gente aprendeu e sabe que tem mais que aprender. Esse é o lance. Cícero, senta aqui, Cícero, pode ficar vindo aqui mais perto. Você que é o nosso anfitrião, né? Então, a loja aqui, o vinho veio, eu sabia. Deixa eu ver aqui, está gelado. Depois eu vou dar um jeito. Meu jantar à noite. Aqui a gente pede vinhos, viu? Para quem... Então, é a chamada ciência da religião. Uma vez em Feira de Santana, viu, Cícero, uma amiga minha, eu era advogado da mãe dela. Eles tinham uma empresa que vendia passagem de avião. Até lembro do nome, era Transam, não sei, mas não sei o que lá. E ela, evangélica, praticante, disse: doutor, você é uma pessoa boa, né? Um bom rapaz, bem assim, mas você não é batizado na lei dos crentes, você não é filho de Deus. Vem assim na minha cara, você é apenas criatura. Olha, me humilhou mesmo, viu? Botou lá, pegou o crente. Não, você não é, só é filho de Deus quem está na igreja, quem está congregando, o que ouve o que o pastor falou. Até depois os padres, já matou a nossa igreja católica, hein? Só os que os pastores falam. Já matou a igreja ali, já matou o espiritismo, né? Aqui que é tão variado, né? E então, eu disse: muito bem, você tem razão em dizer que você é filha de Deus, porque você realmente o é. Mas você não pode dizer que eu não sou. Só porque eu não estou na sua igreja, você vai dizer que eu não sou filho de Deus. Tudo que existe é filho de Deus. Eu achei que era pouco que eu disse, eu falei, foi até um pouco deselegante. Eu falei assim: e você não pode dizer que eu não sou, mas você também é filho de Deus, claro. Além do mais, você é bonitinha, mas você é muito burrinha. Você dizer que eu sou filho de Deus. Todo mundo que nasceu é filho de Deus. Esse mistério, a ciência diz isso, né? A biologia fala isso, que nós temos algo essencial, né? Para buscar o DNA, vai lá buscar, né? Tem uma origem em tudo isso. Quando o ateu diz que não acredita em Deus, na palavra não é acreditar, é ele não saber. É como e realmente é um patrimônio cultural e comunitário de todos nós que assim a entendemos. Então, esta apresentação, na verdade, é um desdobramento de uma palestra que eu fiz em Feira de Santana, na Academia Feirense de Letras, e o confrade Benjamin Batista é um fundador e ex-presidente, e aí ele me convidou e é sempre um prazer falar sobre esse tema. As misericórdias, assim chamadas, Santa Fé Misericórdia, a origem dela é em Portugal. A primeira delas é de 1498, 15 de agosto de 1498. Naquele período, a então rainha Leonor de Lancaster, assessorada por um frade trinitário e
Melchior de Contreiras, eles resolveram criar uma confraria devocional. Era um momento único na vida portuguesa, né? E na Europa por inteiro, mas especialmente em Portugal. Portugal e Espanha tinham uma relação muito forte com o Vaticano. E é tanto que mais tarde o Tratado de Tordesilhas vai separar as duas, o novo mundo entre essas duas potências, e por força, exatamente por apoio da Igreja Católica. Então era um momento importantíssimo, e Portugal vinha se expandindo através das navegações em busca de criar uma alternativa comercial que fugisse ao domínio dos italianos. Os italianos, Veneza, aquelas cidades-estados italianas, detinham o poderio, tá certo? E os caminhos para chegar até o Oriente. Então, por isso, Portugal, entendendo que não tinha outro espaço e não investir nas navegações, começou a criar exatamente a estrutura para navegações que terminou dando a descoberta do Brasil. Então, esse é o ambiente em que essas confrarias foram criadas em Portugal. E aqui um retrato da rainha Leonor de Lancaster, exatamente isso, que foi a regente do trono e responsável pela finança. Leonor de Lancaster. Essa é a segunda sede do Hospital dos Santos, que a primeira, ela teve um incêndio e foi destruída, mas essa sede funciona até hoje, está lá. Essa fotografia eu fiz uma oportunidade, fiz lá numa visita ao Porto dos Santos, e funciona até hoje, portanto, desde 1564, lá administrada pela Santa Casa de Lisboa. Bom, onde os portugueses chegavam, eles criavam uma casa de câmara, uma cadeia para prender pessoas e uma Santa Casa. Fizeram isso no Brasil, fizeram isso na Ásia, fizeram isso na Índia, Goa, ainda tinha a Santa Casa de Misericórdia de Goa. Então, onde eles chegavam, criavam uma Santa Casa de Misericórdia, uma câmara e uma cadeia. Aliás, aqui na Bahia, Cachoeira ainda preserva, Baragogipe preserva, Jaguaribe preserva a casa de câmara e cadeia. A cadeia ali embaixo é a Câmara de Vereadores em cima, viu, gente? Tá certo? Então, isso é um prédio único, Cachoeira está lá, e Jaguaribe muito bonita, viu? Os dois prédios são originais. Parece também que Rio de Contas. Rio de Contas. O de Cachoeira de 1728, se não me engano, preservado até hoje. A nossa Santa Casa, no Brasil, a primeira Santa Casa criada é de Santos em 1532. A segunda é Olinda de 1539, embora alguns estudiosos não admitam, mas os registros mostram que é Olinda, a segunda. E finalmente, em Salvador, em 1549, com a chegada de Tomé de Souza, foi criada a nossa Santa Casa de Misericórdia. Este é o Museu da Misericórdia. E aqui neste museu, que parece estar bem em reforma, é que está o quadro de Juraci Dória que eu falava com vocês. Neste museu, na parte posterior, no fundo desse museu, ainda resta os alicerces do primeiro hospital de Salvador, o Hospital São Cristóvão, pouco comentado isso hoje. Mas os alicerces ainda restam nesse fundo do Museu da Misericórdia, olhando para exatamente 60 e Oliveira dos Campinos, 1868. Isto é uma rede assistencial. E essa rede assistencial, meus amigos, não se for por acaso, se for porque existe uma política deliberada do governo imperial naquele período, sobre regência e depois sobre o comando de Dom Pedro II, e foi responsável, portanto, por fazer uma rede assistencial para os nossos cidadãos. Assistência à saúde. E de forma que nós temos aí todo interesse numa aproximação maior com outras instituições congêneres. O caso da Academia de Cultura, o caso da Academia de Letras da Bahia, é o caso do Instituto Geográfico Histórico, onde normalmente nós fazemos as nossas reuniões. E eu vim agora de uma reunião da ALAS, da Academia de Letras e Artes, em que nós estávamos organizando uma sessão solene que vai acontecer no dia 8 de julho, para a qual todos os senhores já estão convidados, mas nós vamos divulgar o convite, onde teremos a posse de 3 novos acadêmicos. O Dr. Cícero Sena está aqui, o Dr. Raul Chaves Filho,
e o navegador Aleixo Belov, que também vai fazer parte da nossa academia. E estávamos reunidos com os novos confrades para organizar essa solenidade que será no dia 8 de julho. Nós vamos divulgar oportunamente os convites, mas desde já, com alegria e com muita satisfação, eu os convido para essa solenidade. Fiquei muito feliz, Benjamin, de mais uma vez estar aqui com vocês e muito impressionado com a palestra que ouvimos agora. Eu tenho um interesse grande, que sou irmão da Santa Casa da Bahia e membro do Conselho Definitório da Santa Casa, já há mais de 20 anos, de forma que me impressionou a riqueza de detalhes, as informações que foram trazidas aqui. Eu agradeço aí a oportunidade. Uma salva de palmas para o nosso presidente, por favor. A Comissão de Trabalho. Obrigado, Emílio. Também numa deferência especial, porque o nosso hospedeiro, né, e confrade é o doutor Cícero Sena, pedi que ele também, por alguns momentos, esteja ali na mesa dos trabalhos, convocando, porque acadêmicos, a gente não só convida, a gente convoca. Se alguém vai lançar um livro, temos que estar lá. Porque hoje é ele, amanhã pode ser doutor Gil, pode ser doutor Joseval, qualquer um confrade. Então nós temos o dever de, no possível, conhecer as obras uns dos outros. É mais praticamente uma das missões acadêmicas. Cícero, por favor, senta ali, faça a sua convocação. Lá fora tem também já um folder do livro dele que devia estar aqui dentro. E ele não vai dizer o livro todo, porque temos que ter interesse de adquirir, né? Mas ele vai dar um sinal, né, Graça? Beleza. Para que peça uma salva de palmas, é o nosso hospedeiro principal. Boa tarde a todos. O Benjamin cometeu um pequeno lapso quando foi citar o hotel, conversando do hotel, e citou como hospital. Mas não foi bem o lapso, Benjamin. O hospital e o hotel tem uma similaridade muito grande. É porque ambos hospedam pessoas. Apenas é uma pequena diferença. Verdade. Um trabalha com a dor e o outro com prazer. Mas não estava tão equivocado. Tudo bem, é uma poesia. Tudo bem. Hein? Alguém falou o quê? Prefere o hotel. Né? Mas às vezes do hospital é necessário. Quando você estiver bem doente, você vai preferir um hospital. Eu agradeço, Benjamin, a oportunidade de falar diretamente com vocês para fazer esse comercial, né? Não deixa de ser um comercial dia 6 do 6 às 18 horas, aqui neste hotel, em princípio no salão panorâmico, que é na cobertura, talvez passa com o salão principal, aqui no mezanino, que acho que é um maior. A gente vai fazer o lançamento do meu terceiro livro. É uma vertente nova, que é de contos, né? E dividido em contos ficcionais e reais. Por favor. Que eu acho que é bastante interessante. Ontem saiu uma entrevista minha no jornal A Tribuna da Bahia, e deverá sair na próxima semana ainda no Jornal à Tarde. E uma das questões que se levantou é que todos nós aqui, como os confrades, confreiros, escritores, por que escrever? Sempre tem uma motivação. Meu primeiro livro foi uma espécie de forma de causos, mas na verdade era uma biografia, né? Uma autobiografia em forma de causos para dar mais leveza. E se falar de si próprio é um tanto quanto eu já sou meio vaidoso, aí eu já fico pedante. Eu prefiro fazer em forma de causos para dar uma leveza. Mas na verdade eu acho que todos nós, ao escrever, a gente tem o objetivo de se perpetuar, de deixar um legado. É o que eu procuro fazer em todas as minhas ações, seja como empresário, como presidente de uma ONG, como escritor. Então, os contos, para dar uma avant-première que ele vai trazer, é sempre com o objetivo de deixar
uma mensagem e tentar, talvez seja uma vã esperança ou muita pretensão, de estimular e